Tá gravando, né? Oi, meu nome é Kelly Ferreira, eu tô gravando as minhas revisões para os concursos públicos da vida. Minha família tá cozinhando ali, então no vídeo vai ter o barulho de sons de cozinha e da minha avó e minha mãe conversando, mas tudo bem. Então vamos voltar à aula. Aqui tá meu planejamento. E hoje eu vou falar sobre os últimos princípios de administração financeira e orçamentária e também vou falar sobre as funções do Estado. Bom, vamos falar dos princípios. Hoje eu vou começar pelo princípio da programação, pelo princípio do não estorno, ou da clareza, o da unidade de tesouraria, o da quantificação dos créditos orçamentários. E eu também tô gravando parte da rua, então vai sair um monte de sons de vida lá fora. Mas enfim, ignorem e foquem no conteúdo, porque ele é importante. Onde que eu parei? O princípio da unidade de tesouraria, o princípio da quantificação dos créditos orçamentários, o princípio da publicidade, o do orçamento bruto e o do equilíbrio. E as funções do Estado quando se refere ao orçamento, que eu vou falar da função distributiva, da função alocativa, da função estabilizadora e, por fim, da função regulamentadora. Então, vamos começar com os princípios. Vou começar pelo princípio da programação, que também é conhecido pelo princípio planejamento, pelo princípio do planejamento. Ele surgiu a partir do Decreto-Lei número 200. E com esse decreto surgiu o Orçamento-Programa. O Orçamento-Programa, ele dá ênfase nas realizações que o Estado deve entregar e na avaliação dos resultados dessas ações que o Estado entregou para a sociedade. Esse princípio da programação, ele diz que o orçamento ele deve evidenciar os programas de trabalho, as obrigações e os objetivos. E tudo tem que estar programado e planejado nos documentos orçamentários, que são o PPA, a LOA, a LDO e também os créditos adicionais. Dito isso, vamos para o próximo princípio. O próximo é o princípio do não estorno. Ele está fundamentado lá no artigo 167 da nossa linda Constituição Federal. Ele me diz basicamente que são vedadas a transposição, a transferência e o remanejamento, ou trava-língua, meu Deus do céu, que são o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Mas esse princípio é como a vida, por que é como a vida? Porque assim como a vida, tudo que é regra tem uma exceção. E qual que é a exceção? A exceção está lá no artigo 167, parágrafo 5º. Eu vou pegar aqui o meu super caderno de resumos para ler a exceção para vocês. A exceção ao princípio do não estorno é a seguinte. Essa exceção, ela me diz que é sim permitida a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra, ou quando são voltados para a ciência, para a tecnologia e para a inovação. E que isso é feito diretamente pelo Poder Executivo, mediante um ato do Poder Executivo. Essa é a exceção do princípio do não estorno. Vamos lá, vamos retomar de novo. Qual que é a regra? A regra é a vedação a essa transferência, ao remanejamento e a transposição dos recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro. Mas tem a exceção eu acabei de falar. Enfim, vamos lá para o próximo princípio. O próximo princípio é o princípio da clareza. E ele é bem simples de se falar. Ele me diz que o orçamento bruto, assim como seus documentos, ou seja, o PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, enfim, tudo isso que envolve a grana do Estado, eles têm que ser redigidos de forma clara e de forma que seja compreensível para qualquer pessoa. Esse princípio, ele também facilita o controle social dos orçamentos públicos. Vamos para o próximo princípio. O próximo princípio é da unidade de tesouraria. Esse princípio, ele não tem exceção. Isso é bacana, um princípio claro e único, né?
Nesse princípio da unidade de tesouraria, ele me diz que todas as receitas do Estado, elas devem ser recolhidas, ou seja, depositadas na conta única do Tesouro. E essa conta única do Tesouro, ela é gerenciada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a famosa STN. Outra coisa, de acordo com esse princípio, é vedado a fragmentação das receitas para a criação de caixas especiais. Você vai ver essa vedação lá no artigo 56 da Lei 4.320 de 64. Vamos para o próximo princípio. E este próximo princípio é o da quantificação dos créditos orçamentários. Ele está fundamentado lá na Constituição Federal, no artigo 167, inciso 7, e na Lei 4.320, no artigo 59. Esse princípio diz que é vedada a utilização de créditos ilimitados. E também me diz que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. E o que é o empenho da despesa, gente? E aí, alguém sabe me dizer? O que é esse tal de empenho da despesa? E aí, talvez vocês saibam, talvez não. Mas, enfim, basicamente, o empenho da despesa é aquele dinheiro que o Estado separa para pagar aqueles que lhes forneceram serviços ou bens. Bom, vamos para o próximo princípio. Um princípio bem simples. E minha mãe apareceu ali no fundo. Diz oi, tchau, mãe. Mamãe. Vai pro YouTube, mãe. Oi. Tá, o próximo princípio, ele é o princípio da publicidade. Ele é o princípio que permeia toda a administração pública e você já deve estar careca de saber. E é bem simples. O princípio da publicidade é o seguinte: que a LOA e todos os documentos orçamentários, eles devem ser publicados em meio oficial. E esse princípio, ele é essencial para a validade desses documentos. E ele também possibilita o controle social. Por quê? Por que ele possibilita o controle social? Porque a gente vai ver o que está sendo programado ali para a despesa e para os investimentos do Estado. E a gente vai poder ir lá e falar assim: Estado, não concordo com isso não. Esse dinheiro que você está alocando em tal ponto, deveria estar alocando lá em outro ponto, onde é mais útil, onde a nossa comunidade está precisando. Bom, finalizei esse princípio, vamos para o outro princípio, o princípio do orçamento bruto. Esse é bastante cobrado nas questões. Ele está regularizado ou regulamentado lá no artigo 6º da Lei 4.320. E ele me diz o seguinte: ele me diz que as receitas e as despesas previstas na LOA devem ser registradas pelo valor total e bruto, vedadas qualquer deduções. E aí, gente, o que significa deduções? As deduções significam abatimentos, cortes, reduções. Deduções, reduções, até rima, né? Mas esse princípio também, ele tem uma exceção. E essa exceção é para aquele tributo que foi criado após a elaboração da Lei Orçamentária Anual e antes do início do exercício financeiro. Bom, gente, agora eu vou falar de um princípio, mais um princípio. É o último, eu acho, né, dessa lista. E eu não me lembro se eu falei dele nos outros vídeos, na revisão 1 e na revisão 2.1 e 2.2. Esse princípio é o princípio do equilíbrio. E ele me diz que a despesa orçamentária não pode ultrapassar o total da receita prevista para o exercício financeiro. E em que momento a gente verifica que esse princípio está sendo respeitado? No momento da aprovação da... peraí, gente, deixa eu reformular. Tá, beleza, tem esse princípio do equilíbrio. E em que momento a gente verifica que esse princípio realmente está sendo respeitado? A gente verifica no momento da aprovação do orçamento, lá no legislativo. Por quê? Porque quem aprova o orçamento é o poder legislativo. Mas aí, quem elabora? É o poder executivo. E outra coisa, gente, a banca pode tentar te confundir falando que é no momento da execução do orçamento. Não é no momento da execução do orçamento. Se a banca falar isso, tá errado. Tá errado, tá bom? Porque como é que você vai respeitar, como é que você vai perceber
se esse equilíbrio está sendo respeitado no momento que você está lá, aplicando os recursos e pagando aquelas pessoas que você está devendo. Não tem como. Então, por isso que você vai ter que verificar lá no momento que o orçamento está sendo analisado lá no Poder Legislativo para que ele possa ser aprovado e implementado. Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. E aí, o fato da receita ultrapassar as despesas fere o princípio do equilíbrio? Vamos pensar. Põe o tic-tac para funcionar. Fere? Não fere. Sabe por quê? Porque se a receita ultrapassar a despesa, significa que a gente está ganhando grana, ó. Tá embolsando mais grana do que tá gastando. Isso é legal. Ganhar mais é bem melhor do que gastar mais. Bom, gente, eu terminei em relação aos princípios. Agora eu vou falar um pouco sobre as funções do Estado. Eu vou começar pela função distributiva, que é a seguinte. Ela me diz que o Estado ele atua como regulador. E ele faz isso distribuindo as rendas, visando diminuir as desigualdades sociais. E como é que ele distribui as rendas? Como é que o Estado ele vai distribuir essas rendas? Ele distribui por meio dos programas sociais de transferência de renda. E aí, ficou muito abstrato, né? O que é um programa social de transferência de renda? Eu só vou falar o nome de um para vocês. Bolsa Família. Ele é um programa social que transfere a renda para quem está precisando, visando diminuir as desigualdades sociais. E outra forma que o Estado atua de forma distributiva, ele atua prestando serviços públicos universais. E que serviços públicos universais são esses? São serviços que todo mundo tem direito, tipo a educação pública. O Estado ele atua distribuindo também renda e diminuindo a desigualdade social quando ele nos dá um ensino nas escolas públicas. E tem mais uma forma, por meio dos tributos. Também através dos tributos o Estado distribui renda. Por quê? Ele arrecada uma grana e ele distribui para todo mundo. Como? Financiando esses programas sociais e também financiando os serviços públicos. Bom, dito isso, vamos para a próxima função do Estado no orçamento e na economia. Ele tem a função alocativa. Essa função alocativa visa minimizar as falhas do mercado. Isso quer dizer que o Estado vai aonde o mercado não vai. Ou onde o mercado não vai. Por quê? Ou porque é muito arriscado, ou porque não vai gerar lucros. E também o Estado, ele possibilita que o setor privado invista em determinada região, onde não é muito atraente. Como? Distribuindo incentivos. E que incentivos são esses? Eu vou dar um exemplo. Redução de tributos para determinada empresa que vai investir lá no meio do Amazonas, mas não investir de qualquer jeito. Esse investimento tem que trazer benefícios para a sociedade, para a comunidade daquele local. Vamos para mais uma função do Estado. É a função estabilizadora. Essa é bacana, gente. Essa é bacana. Porque a função estabilizadora, ela visa estabilizar a economia. Como que o Estado faz isso? O Estado faz isso procurando regular a inflação, controlar alguns preços e buscando aumentar os empregos. E vamos orar para que o Estado consiga aumentar os empregos, porque o desemprego tá brabo, gente. Tá brabo, tá difícil, mano. Vamos lá para o último assunto dessa aula, que é a função regulamentadora do Estado. A função regulamentadora é bem simples. É quando o Estado cria normas visando regular a atividade econômica. Então, gente, essa foi mais uma revisão. Eu terminei por hoje. Na próxima revisão de administração financeira e orçamentária, eu vou falar sobre algumas palavrinhas que causam dúvidas na hora da gente entender uma questão. Vou falar sobre conceitos. Conceitos que quando eu comecei a estudar me dificultaram demais, que eu não entendia bolhufas. Eu li o que estava falando, eu ficava tipo assim, hã? Isso é linguagem de outro planeta. Mas não é tudo português, né? Então, são conceitos. Eu vou dar os significados dos conceitos para vocês. E também vou resolver umas 2 ou 3 questões sobre os princípios e sobre as funções do Estado, sobre
que a gente falou nessa aula e também nas revisões anteriores. Agradeço para quem separou um tempo para ouvir. Eu percebo que eu estou melhorando a cada vídeo, estou gaguejando menos. Eu não consigo editar os vídeos porque meu computador é mais antigo e não aceitou o programa de edição. Então esse vídeo vai ser assim, bem caseiro, vai ter gaguejamentos, vai ter sons externos. Até eu conseguir trocar o meu computador por um mais moderno. Mas enfim, o conteúdo é isso, gente. O conteúdo é de qualidade, eu me preparo, faço de coração, como forma de revisão para mim mesma, né? Como forma de fixar o conteúdo para poder acertar questões nas provas e tentando beneficiar alguém que tá começando no estudo para concurso público agora ou que só quer revisar de uma forma mais leve e rir um pouco, né? Porque eu gaguejo tanto que é impossível que isso não seja hilário, tá? Então eu agradeço a quem ouviu, quem viu. Beijinhos para todo mundo. Curtam o vídeo, comentem. Aceito dicas que vão me ajudar a melhorar. E é isso. Até a próxima aula. Rumo ao PGDF, se Deus quiser. Ou melhor, rumo a um cargo público, um cargo lindo, maravilhoso e público, onde eu vou poder servir a sociedade e ter meu salário garantido no final do mês lá na minha conta. Beijo, fiquem com Deus, tchau!